o assunto que eu quero trazer aqui agora, assim, os desafios continuam, mesmo com uma empresa bilionária e etc. Uma coisa maluca desse mundo, assim, que está de ponta cabeça, né, com tudo que vem acontecendo, desde do Covid, agora uma guerra, né, eu tenho percebido, para mim, assim, um movimento inédito na parte de tecnologia. Uhum. Até, pô, há um tempo atrás, cara, a gente tinha dev ali, júnior ganhando como sênior. Hoje a gente vê empresas de tecnologia fazendo desligamentos e etc. E isso é uma realidade para várias empresas, todo mundo segurando, investidores segurando. Eu queria muito saber, assim, até quando eu fiquei sabendo, assim, poxa, o Thiago vai estar aqui com a gente. Queria perguntar, você que tem uma empresa de tecnologia, o que está acontecendo, cara, com o mundo da tecnologia hoje? Qual que é a tua visão também? De repente, poxa, quando que isso vai se normalizar? Daqui 1 ano, daqui 2 anos? O que a Olist vem fazendo? Um resumo sobre essa maluquice que para mim é inédita. Desafios sempre existiram, mas falando de tecnologia, se você for ver a lista das empresas que estão segurando o pé, até mesmo ontem eu vi uma notícia que o Google falou assim, cara, a gente vai segurar toda e qualquer contratação até o final do ano. Eu queria que você, que tem propriedade, falasse um pouco sobre isso. Várias outras empresas acho que estão nesse mesmo posicionamento, né, Gabriel? Acho que, antes de mais nada, é importante a gente entender o que aconteceu no mercado e no mundo recentemente. Então, você mencionou alguns fatores, mas se a gente analisar os últimos 2 anos, né, como foi, talvez um pouco de 2019, mas 2020 e 2021 principalmente, foram 2 anos com juros muito baixos, com capital na indústria de venture muito aquecido, muito capital. E isso estimulou muito o mercado, especialmente o mercado de tecnologia. Então, boa parte das empresas de tecnologia cresceram muito nesse período porque o capital estava muito barato, então você pode tomar talvez um nível de risco um pouco maior nas apostas de investimento que você faz, porque toda aposta tem que dar um retorno. E esse retorno, em geral, ele está diretamente relacionado ao risco, né, daquilo que você está apostando. Então, tem produtos novos, tem geografias novas, tem elementos novos, tem a aquisição de cliente em canais e fontes que eventualmente tem mais risco ou custam mais caro. Então, cara, quando você tem muito mais capital, você pode, obviamente, investir muito mais. Agora, tem um ponto importante. Esse investimento ele tem que dar retorno, né? Então, eventualmente, você pode até esticar um pouco mais o prazo de retorno, mas tem que dar retorno, senão a empresa não para de pé. E nada disso faz sentido. Então, de novo, num mundo em que o capital está barato, o capital é abundante, você pode tomar mais risco e esticar um pouco mais o retorno. Porém, a gente virou o ano e o mercado mudou por completo. De repente, né, assim, taxa de juros teve que aumentar porque a inflação começou a crescer demais, isso não só no Brasil, acho que o Brasil até está lidando bem com a situação, Estados Unidos está passando por um momento ultra desafiador, e lá é muito mais difícil porque eles nunca passaram por isso, ou não tem a experiência de passar como a gente passa, né? A inflação aqui para a gente faz parte do nosso dia a dia, não é uma inflação absurda como a Argentina, como outros países, mas é uma inflação que a gente sabe conviver, né? Então o crédito, a gente sabe conviver com isso. Nos Estados Unidos não, então acho que isso preocupa muito mais a indústria. Agora, num mundo em que o capital é muito mais caro, você tem que ser muito mais austero e pragmático nos seus investimentos. Então acho que essa é a grande mudança. Então, o que está acontecendo, cara, é um pouco de realismo. Na prática, a realidade é dura. Você construir uma empresa que para de pé, que faz sentido, que é rentável, não é trivial. Você não faz isso, né, gastando dinheiro, né, adoidado e colocando dinheiro em qualquer coisa e, cara, né, tendo pessoas ou um time em excesso. Não, você tem que ser ultra eficiente, você tem que ser ultra pragmático. Então, eu acho que toda empresa responsável teve que passar por esse ajuste de conduta e por usando essa nova lente de ver o mundo. É um mundo em que o capital ele é muito mais árido e quando você olha para o futuro, existe um nível de incerteza muito maior. Não só no Brasil por conta de eleições, né, mas no mundo como um todo. Né? Então, como isso até quando isso vai se prolongar de verdade? Então, por exemplo, hoje no Olist, como a gente está se portando, né? A gente considera que a gente hoje tem todo o capital que eu preciso para poder investir para o resto da vida, né? Então é como se eu não dependesse mais de novas rodadas de investimento. Obviamente a gente fez uma rodada relevante no final do ano passado, ainda enquanto o mercado estava bem aquecido. Acho que o timing foi perfeito. A gente trouxe R$ 1 bilhão de caixa para a companhia para poder investir em novas coisas ao longo dos próximos anos, não é agora. E a empresa hoje tem um nível de investimento vis-à-vis o retorno muito
acho que muito sob controle. E isso é muito importante, né? Se você tem a unidade econômica do negócio, que é o quanto você coloca para adquirir clientes, e o quanto você gera de retorno ao longo do tempo, comparado com o custo de servir, com o custo de investir, para você poder continuar inovando e crescendo, isso tem que fazer sentido, né? Em um espaço de tempo. E isso para a gente hoje está muito sob controle. Então, cara, é interessante, assim, porque é um momento ultra preocupante do mercado, que todo mundo está bastante ansioso, né, para ver quando que essa página vira de verdade. Mas eu nunca estive tão feliz, cara. Nunca estive tão confiante com o que a gente está construindo, porque foi muito bom poder exercer essa austeridade. E não é assim austeridade pela austeridade, é para a gente ter um business melhor. Todo mundo quer trabalhar num business, cara, que para de pé pelas próprias pernas, que tem futuro de verdade. Pô, que vai virar, de novo, um Google, uma Microsoft, ou uma Amazon da vida, né? Um Mercado Livre, né? Empresas que a gente efetivamente admira, porque são empresas, cara, fantásticas nos seus setores, né? E é o que a gente está construindo aqui. Então, por que queimar largada? Né? Por que crescer a qualquer custo? Não existe isso. Nunca existiu no List, na verdade. Né? Eu estava falando com você um pouco antes aqui, né, Gabriel? A gente é uma empresa que não tagarela muito para fora. Né? A gente é uma empresa que está muito focada na operação. A gente é muito pragmático em como a gente opera. A gente se considera bons operadores. Né? Assim, é uma empresa de operador, de gente que gosta de operar, de olhar para o detalhe, de entender o número, de construir bons racionais. E eu acho que isso é muito importante, cara, como característica, seja uma empresa de tecnologia ou não, para você ter sucesso no futuro. Então, cara, eu acho que essa é a grande mudança que a gente está passando no nosso mercado agora. É um novo tabuleiro. Né? Então, você tem que saber se reorganizar para poder jogar esse jogo. Legal, excelente resposta. Mas você tem, sei lá, se fosse chutasse um tempo para as coisas voltarem ao normal, você não tem uma estimativa? Eu acho que precisa de bola de cristal. Eu diria que qualquer empresa precisa se organizar para passar pelos próximos 2 anos, cara, no cenário mais conservador possível, pelo menos, né? Num cenário otimista, talvez 18 meses, num cenário pessimista, talvez 3 anos, né? Eu acho que a janela de investimento de verdade, como a gente viu em 2020 e 2021, cara, talvez a gente só vá ver na próxima década. Né? Acho que você não vê isso acontecendo o tempo todo. Olha o tanto de exit, né? Assim, empresas que foram vendidas de verdade e que venderam muito bem, com múltiplos super altos, né, cara, no ano passado, no ano retrasado. Eu diria que a gente, de novo, vai demorar para ver isso acontecendo de novo. Por isso que é importante, né, as empresas de agora, cara, serem austeras, serem bem pragmáticas, né? Para poder passar por essa fase bem, sem depender de um fator externo que não está no seu controle, né?